vamos falar de um assunto importante para o dia a dia do cidadão. Falar de planejamento previdenciário. Tema importante porque pensar no futuro, claro, é acreditar, é ter esperança e mais do que isso, é pensar em uma vida melhor. E pensar no planejamento previdenciário é algo de extrema importância para o cidadão e hoje, na atual conjuntura, por que não pensarmos no amanhã? Pensar em um futuro melhor para todos nós, para os nossos filhos, para a nossa família. E para falar sobre esses e outros assuntos do direito previdenciário, nós vamos até Belo Horizonte falar com um advogado especialista em direito previdenciário, que é o doutor Jânios Aredes. Como vai, doutor? Como vai, Leopoldo? Tudo bem? É um prazer recebê-lo. Olha só, Belo Horizonte, cidade acolhedora. E eu gostaria que falasse um pouco aí da região, do direito previdenciário, da advocacia na sua região e, mais do que isso, da situação vivida hoje pelas pessoas em Belo Horizonte. Perfeito, Leopoldo. Em Belo Horizonte, assim como as demais assim, cidades assim, do Brasil, tem crescido muito a busca de um planejamento previdenciário. Um advogado previdenciário, nesse momento, ele tem ganhado destaque, porque ele cuida da vida previdenciária do segurado. Então, devido à reforma Previdência, que aconteceu recentemente, em 2019, é uma área que tá sob destaque. Então, assim, nesse sentido, o segurado, ele se conscientizou da importância de estar procurando esse profissional. Agora, o que é o planejamento previdenciário, doutor? Bom, o planejamento previdenciário é um estudo organizado que visa coletar dados da vida previdenciária do segurado e de forma otimizada, traçar o melhor cenário para a aposentadoria dele. Em resumo, é um diagnóstico da vida previdenciária e que, através de um programa, de um cálculo, para um software jurídico, é calculado o melhor benefício, é calculado qual é a melhor aposentadoria, e aí traça o norte para que esse segurado possa alcançar a melhor aposentadoria. Na verdade, quando pensamos em planejamento previdenciário, nós pensamos naquele cidadão que está prestes a aposentar, aquele cidadão que vai aposentar daqui a quantos anos. Por que pensar em um planejamento? É claro que planejamento é importante em qualquer espaço da vida, eu acredito. Mas por que o previdenciário? E eu fico bem preocupado com essa questão da previdência, doutor. Então, gostaria que dissesse para nós, levando-se em conta essa preocupação. É preocupação hoje de todo cidadão, pensar na previdência, no futuro. Como fica essa questão? Muito bem. Quem está próximo de aposentar, é importante ter um acompanhamento de um especialista, de um advogado especialista em direito previdenciário, porque nesse planejamento que vai alcançar, o advogado vai traçar uma meta para buscar uma melhor aposentadoria. Porque é muito comum o segurado estar próximo de aposentar. Então, ele vai lá na plataforma do meu INSS, faz o cadastro e requer a aposentadoria. E ali, muitos direitos ali, o INSS pode estar ignorando, e aí, na hora que sai a aposentadoria fica num valor baixo, e isso pode causar um sério prejuízo para esse aposentado. Então, a recomendação é que esses segurados, eles busquem auxílio de um advogado especialista da sua confiança, para que possa estar fazendo um bom planejamento, para que ele possa estar colhendo bons frutos de uma boa aposentadoria. Agora, quem está em casa, por exemplo, deve falar, olha, será que eu preciso estar na eminência? Especificamente, eu tenho que sentir que eu vou aposentar daqui a um ano, por exemplo, ou eu tenho que fazer esse planejamento com calma mesmo? Quer dizer, vou dar um exemplo, o cidadão tem a sua idade, né, hoje. 20 e quantos, doutor? 20 e quantos anos? O senhor está com quantos anos hoje? 20 e quantos anos o senhor tem hoje? Eu tenho 42. Está com 42 anos. Como é que fica essa questão, né? Para se aposentar hoje, 42 anos, já tem que pensar no planejamento ou tem que estar na iminência de se aposentar? Sim, o quanto antes a pessoa ela se orientar, melhor, porque nesse planejamento, o especialista ele vai traçar uma meta a ser cumprida por esse segurado ao longo da jornada de trabalho dela.
E aí as contribuições, como que vai ser, qual o valor, de que forma que ela pode estar melhorando, quando que ela vai poder aposentar. Então, quanto antes o segurado ele procurar um auxílio, vai ser de grande benefício para ele no futuro, porque Agora, e na muitas das prática? Eu vezes quero entender na prática isso, aspectos práticos. O que ele faz? Tudo bem, baixou ali o programa, é, trouxe à luz um profissional especialista no tema. O que é importante na prática? O que deve se buscar na prática? Quais os cuidados? isso. No planejamento, o advogado ele tem acesso à vida previdenciária do segurado. Então, assim, existe um programa lá do INSS que chama QNIS. Então, assim, na prática, o especialista ele vai confrontar as carteiras de trabalho do segurado com o que consta no INSS. Porque é muito comum, por exemplo, empresas não contribuírem para o INSS ao longo dos anos. E aí, quando o INSS vai conceder a aposentadoria, não consta essas contribuições, o segurado fica prejudicado. Então, na prática, um dos requisitos é esse, analisar esses dados, se eles estão consistentes, se eles batem ou não, e aí vai fazer uma correção desses dados. Tem muitos clientes, por exemplo, que perdem a carteira profissional, a carteira de trabalho, e esse vínculo não aparece no INSS. Então, é buscado o quê? Junto à Caixa Econômica Federal, no extrato analítico do FGTS, do Fundo de Garantia, que lá consta esse vínculo. Então, esse vínculo a gente solicita e anexa no processo administrativo para que ele possa ser computado esse tempo de contribuição lá. E também o CAGED no Ministério do Trabalho. Então, são essas N informações que, na prática, o advogado ele vai conseguir detectar para poder entregar esse estudo minucioso para que o aposentado ele não saia lesado na prática do momento do requerimento da aposentadoria. Porque ele sozinho, ele não sabe o que está acontecendo, ele requer lá, acha que está tudo ok, mas a aposentadoria fica baixa. O senhor acha que na prática, por exemplo, o planejamento previdenciário ele evita, por exemplo, alguma espécie de revisão naquele próprio benefício? Ótima Ele evita pergunta, algum ótima problema? pergunta, Leopoldo. Sem dúvida, o planejamento previdenciário, na prática, ele resolve a revisão. Porque muitas pessoas, eu digo, o segurado vai lá e faz o requerimento da aposentadoria. Mas no futuro, ele vai ter um prejuízo, a aposentadoria vai caindo, vai descendo, aí ele lembra, opa, cabe uma revisão. Porque quando ele entrou, ele não soube lidar com a situação, ele entrou acreditando que estava tudo certo. E na prática, no planejamento, vai buscar a melhor alternativa para o melhor benefício. Então, não vai ser necessário uma revisão da aposentadoria no futuro. E lembrando que muitos segurados aposentam, passam 10 anos, e depois que passa 10 anos, aí é um prazo decadencial. Né? Dá uma decadência do direito de uma revisão. Aí não cabe mais para revisão. Por isso que eu friso muito nessa questão do planejamento bem feito. Fico pensando quem está em casa, cidadão que, por exemplo, trabalhou 20 anos da vida dele e, de repente, ele foi desligado daquela empresa e parou de contribuir. Ou exercia alguma atividade e não contribuiu mais. Ou até mais de 20 anos, né, digo. E aí, por exemplo, terá aí, depois de um determinado tempo, aí um período onde ele, se contribuísse, teria uma aposentadoria. É importante também que ele faça um planejamento, mesmo que ele não esteja trabalhando, doutor? É importante, sobretudo, para poder manter a qualidade de segurado. Porque, assim, se ele deixa de contribuir, eventualmente, um bom tempo, Deus livre e guarde, acontece uma questão de enfermidade, a ausência de contribuição, ele perde a qualidade de segurado. Porque a Previdência Social é uma seguradora, assim como você compra um carro, um veículo e faz o seguro. Tem que renovar, no caso de um automóvel, você faz o seguro, quando precisar, seu carro está segurado. A Previdência Social é a mesma coisa. Então, você tem que estar em dia com a contribuição, porque quando precisar, você está em dia. A ausência de contribuição, se você for requerer um benefício, perde a qualidade de segurado, o INSS não concede. O que o senhor recomenda, por exemplo, que agora, durante a pandemia, por exemplo, muitos profissionais foram desligados, principalmente professores, pessoas que trabalhavam aí em sistemas integrados, onde muitas pessoas foram para home office, as empresas reduzindo o número de funcionários, e às vezes o funcionário tem aí 15, 20 anos de casa. O
senhor recomenda que, por exemplo, se ele não conseguir um outro emprego durante esse período pandêmico, que ele continue ali, pelo menos depositando um valor a título de contribuição para manter? Muito bem, Leopoldo. É assim, depois que desliga da empresa, o segurado tem a qualidade de segurado, prorroga para 1 ano. Se ele receber o seguro-desemprego, prorroga para mais 2, por 24 meses. Então, a recomendação é que, existindo um desligamento da empresa, que ela contribua no carnê, como contribuinte individual, aquele carnê laranjado, que ela faça essas contribuições para não perder a qualidade de segurado. Deixa eu entender melhor. O senhor comentou que, por exemplo, o cidadão que ele é desligado, ele tem um período que ele ainda continua como segurado, ou seja, aquele cidadão que está em casa, que perdeu o emprego, ele tem um período, e se ele recebeu o seguro-desemprego, ele tem mais um período, ou seja, se nesse meio tempo ele sofreu um acidente, alguma coisa, ele está garantido. Perfeito, Leopoldo. E depois que ele desliga da empresa, ele está segurado por 12 meses, e se ele receber o seguro-desemprego, ele é prorrogado por 24 meses. É a qualidade de segurado. Isso mesmo. Agora, essa questão do planejamento previdenciário, ele ajuda, por exemplo, para quem tem, ou para quem está na iminência aí de uma aposentadoria especial, ou ajuda quem necessita aposentar de forma especial? E se também puder explicar ao cidadão que está em casa, como é que funciona essa aposentadoria especial? Muito bem. A aposentadoria especial, cada ano trabalhado na aposentadoria especial, aumenta 4 meses de contribuição. Então, por exemplo, antigamente, antes de 28 de abril de 1995, tem um decreto-lei que diz o seguinte: algumas categorias profissionais, como o vigilante, o motorista, o cobrador, o médico, o enfermeiro, a natureza da atividade já é especial, já é computada como especial. Então, de 28 de abril de 1995 para trás, não é necessário o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E aí, em razão de não ser necessário, quando o cidadão vai requerer uma aposentadoria, ele apresenta alguns PPPs, mas por ausência de conhecimento a respeito disso, ele não explora que ele exerceu essa atividade lá para trás, de vigilante, ou médico, e aí ele perde esse tempo. Então, admitamos, uma pessoa que trabalhou como vigilante 10 anos, esses 10 anos aumentam 4 anos. E pela essa ausência de conhecimento, ele não explora, não faz um planejamento, e ele perde esses 4 anos aí que poderia aumentar e impactar no valor da aposentadoria. Muitas das vezes também, o profissional, ele exerce uma atividade insalubre ou periculosa, e o PPP, ele não vai atrás do PPP, porque de 95 em diante é necessário o perfil profissiográfico. Ele não busca. Então, se através de um planejamento previdenciário, o advogado vai orientar de que forma que ele vai conseguir o PPP. Às vezes a empresa fecha, a empresa decreta falência, ele não consegue. E o advogado, ele sabe o caminho, de que forma que ele vai poder providenciar esse PPP para poder anexar no seu processo administrativo e, dessa forma, fazer com que a aposentadoria dele seja uma aposentadoria com um valor maior, porque ele vai conseguir provar esse tempo especial. Eu vou fazer um rápido intervalo. Nós já voltamos falando desse tema, mas é um rápido intervalo e nós já voltamos, doutor.
voltamos, programa Nosso Direito em Ação, falando hoje sobre essa questão do futuro. Pensar no futuro é pensar, com certeza, em um planejamento previdenciário, e é importante que nós tenhamos um profissional que possa auxiliar, e não só isso, é importante uma reflexão em torno da nossa situação previdenciária, questão de seguro, enfim, doutor, questão, pensar no futuro é pensar em um planejamento previdenciário ou vice-versa? É por aí, é preocupar com o futuro, porque o futuro já está aí. Então, é importante ter essa cautela, assim como a pessoa cuida da saúde, é importante também cuidar da vida previdenciária, porque todos nós vamos envelhecer. Essa questão do online, será que esse online ele altera muito essa questão do direito previdenciário? Será que o direito previdenciário ele caminha para um perfil diferenciado no futuro, tendo em vista essas novas dinâmicas, é claro, pensar no segurado, pensar no trabalhador, mas como é que fica essa questão da tecnologia no direito previdenciário, hein, doutor? O próprio Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele já disponibiliza os aplicativos lá do meu INSS para que o segurado possa estar entrando lá no meu INSS, fazendo cadastro. Antigamente, fazia-se um requerimento administrativo mediante um protocolo, lá pessoalmente. Lá. Agora, tudo está na internet, tudo é disponibilizado online. Hoje eu atendo os clientes aqui, alguns online, igual nós estamos gravando essa live aqui. Então, assim, a tecnologia ela veio nos auxiliar em todas as áreas aí da vida. Então, nesse sentido, a tecnologia e a modernidade só veio estar trazendo esses benefícios aí para nós. Questão de acidentes de trabalho, que é uma questão que acontece muito, acontece constantemente. Como fica essa questão dos acidentes de trabalho e a segurança do próprio trabalhador nessa dinâmica hoje, nessas novas realidades que estamos vivendo? Fala um pouco para nós sobre essa questão dos acidentes de trabalho. Muito bem, Leopoldo. A questão que eu gosto muito de falar aqui em respeito de acidente de trabalho é que acontece também muito, assim, questão de doença ocupacional, enfermidades adquiridas no trabalho por causa de um ambiente insalubre ou porque o empregador não cuida da saúde do empregado. E é muito comum o empregado ele adoecer em razão das suas atividades laborais, sobretudo quem exerce uma atividade braçal, pega peso, desenvolve hérnia de disco. Então, assim, perante o INSS tem uma dificuldade maior de provar uma doença ocupacional do que um acidente. O acidente está nítido, agora uma enfermidade não. E dentro de umas técnicas para que possa estar provando essa doença ocupacional é que geralmente no contrato de trabalho, na admissão, o trabalhador gosta de perfeitas condições de trabalho, mas tanto é que ele é considerado apto pelo médico do trabalho para exercer as funções. Mas depois, no desenvolver, pega peso, e isso acaba acarretando uma série de malefícios para o segurado. Agora existe uma interligação entre o direito previdenciário e o direito trabalhista, pensando no trabalhador. E aí como é que fica isso? Porque eu acho que quem está em casa fica com uma dúvida enorme, quer dizer, por onde eu vou? Eu vou pelo direito do trabalho, eu procuro o sindicato, acidente de trabalho e o lado previdenciário, como é que fica? Se o senhor pudesse pontuar isso para nós, eu acho muito importante. Ótimo, muito boa pergunta, Leopoldo. Assim, quando o trabalhador faz um requerimento lá de um auxílio-doença, por exemplo, quando se trata de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, o código de auxílio-doença é o código B91, que é auxílio-doença por acidente de trabalho. Então, assim, é muito comum quando faz o requerimento lá, o INSS aponta que é um código 91 e está errado, tem que corrigir essa situação.
Porque o B91 é onde ele gera estabilidade durante um ano na empresa, e o B91 não. Então, quando corta o benefício, se a empresa quiser mandar embora, a empresa pode. E aí, quando ganha o B91, ele tem estabilidade durante um ano. Se adoece o trabalho, cabe uma indenização trabalhista, indenização de danos morais, danos materiais, pensão vitalícia. Então, uma série de repercussões na esfera trabalhista, no caso de acidente de trabalho e doença ocupacional. E o que afasta o cidadão? O que afasta o cidadão do trabalho? Por exemplo, o cidadão tem hérnia de disco, tem problema na coluna. Eu mesmo já trabalhei como professor universitário durante anos e tenho ali um desgaste ali no joelho. Sempre, pelo menos a cada 6 meses, faço ali uma aplicação no meu joelho para que futuramente não tenha grandes desgastes. Como é que fica essa situação? Muito bem. Eu falo muito sobre isso, eu recebo mensagens assim, no WhatsApp, do escritório, pessoas que vêm aqui, direto aqui no escritório, trazem relatórios médicos para a gente avaliar uma necessidade de entrar com um pedido judicial de auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. E o que a gente detecta muito aqui? O cidadão chega aqui no escritório e traz um relatório médico informando que tem enfermidade X, Y e Z, falocide e tal. Não é a enfermidade em si que causa que gera o benefício, não é a enfermidade, mas sim a incapacidade que ela provoca no trabalhador que gera o afastamento para o INSS. Então, isso eu gosto de frisar muito. Não é a enfermidade, mas sim a incapacidade que ela provoca. Tanto é que o conceito de auxílio-doença é uma incapacidade temporária. E o conceito de aposentadoria por invalidez é uma incapacidade permanente. Interessantíssimo. Eu fico pensando na podóloga que está em casa, que trabalha ali todos os dias, sentada na cadeira ali. O professor que trabalha em pé, né? Algumas universidades pedem para que não sentem, doutor. E aí, outras diversas, o próprio advogado, ele tem ali a OAB-Prev, que ele pode contribuir, mas o autônomo tem muito mais dificuldade. Agora, recomendações que o senhor traz para quem está com algum problema, quem está nos assistindo hoje e precisa de um auxílio ou precisa de um apoio para que encontre ali uma luz. Sim. A recomendação, por exemplo, em casos de trabalhadores braçais que pegam peso, esse tipo de enfermidade, é que faça uma ressonância magnética, uma tomografia, leve para o especialista, para, por exemplo, um médico ortopedista, e pergunte ao médico se o quadro clínico dele se amolda no conceito de uma incapacidade temporária ou numa incapacidade permanente. Não é para poder levar para o perito do INSS essa prova para que possa passar um convencimento. Não é só falar em si que tem essa enfermidade X, Y e Z, mas de um ponto de vista do profissional que está analisando, se ele detecta que se aquela enfermidade gera um quadro clínico incapacitante. Essa é a recomendação que eu passo aí para os nossos, das pessoas que estão nos assistindo. Doutor, quero agradecer a sua presença, agradecer a sua participação. Acho que o tema direito previdenciário, ele é muito importante e faço votos aí de sucesso na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Espero que esse vídeo repercuta muito na sua região, de forma que as pessoas fiquem conscientizadas em pensar no seu futuro. Leopoldo, eu que agradeço muito estar participando e espero ter contribuído para as pessoas que nos assistem e expresso aqui minha gratidão, meu muito obrigado e um abraço a todos. Deixo um abraço a todos, parabéns pelo trabalho. Eu mesmo vou pensar no meu planejamento previdenciário. Agradeço mais uma vez a sua presença e o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e vamos pensar, como disse o nosso colega advogado, nosso amigo advogado Jânios Aredes, ali de Belo Horizonte. Vamos pensar no nosso futuro, porque pensar no futuro é pensar em qualidade de vida e é nossa responsabilidade cuidar do nosso trabalho, da nossa vida e do nosso futuro. Agradeço e até o próximo encontro.